Aqui mais um. Beleza! Feito da minha parte aí. Show de bola? Gente, batemos aí então o nosso horário. Vamos começar então. Sejam todos bem-vindos ao último episódio da nossa jornada Eu Posso Vender Mais. É uma jornada que eu fiz com 5 lives, que começou na segunda-feira, e eu trouxe especialista no assunto, a gente falou de muita coisa boa, e hoje a pegada aí, a nossa live é diretamente comigo, hein? Jaime, seja bem-vindo. Márcio, seja bem-vindo aí, Márcio, lá direto de BH, hein? Show de bola. Então hoje, qual é o nosso tema hoje? Hoje o nosso tema é Account Based Sales, que traduzindo aí para o nosso velho português é vendas em contas, tá? Baseado em contas. No mercado B2B, nós tratamos uma empresa, uma venda que nós estamos conduzindo como uma conta. Então, por isso que veio esse conceito, tá? Não é um conceito novo, isso já existe há muito tempo. Mas como que a gente pode fazer, então, para a gente colocar esses conceitos dentro da nossa venda quando a gente está buscando uma venda de ticket maior? Então, primeiro, nós vamos entender o seguinte. O que é esse vendas com base? O que é esse Account Based Sales, venda com base em contas? É uma estratégia que você precisa fazer totalmente personalizada. Não é personalizada. É super personalizada para você conseguir fazer vendas com ticket maiores, com valores maiores. Vamos pegar um exemplo aqui. Quem já foi aí no Itaú Personalité ou no Banco do Brasil Estilo? Quem já foi aí e quiser, põe um eu. Quando você entra nesse tipo de atendimento desses bancos, que é um atendimento para clientes de tickets maiores, né? Onde o banco pode vender serviços mais caros, onde o banco cobra a taxa da manutenção mensal dele maior e é o cliente que ele tem um potencial maior de compra dos produtos do banco. O que acontece quando você entra na recepção, por exemplo, lá do Personalité do Itaú? A moça da recepção, primeiro que ela já te chama pelo nome. E aí, Ricardo, tudo bem? Como é que você tá? O que eu posso te ajudar? Então, ela já faz um atendimento para você muito próximo ali no início. E aí você diz o que você precisa, ela já chama a copeira, já traz um café para você, pergunta se você quer uma água, já recomenda a poltrona ali para você sentar, ela já te avisa que ela está chamando a gerente para a gerente vir te recepcionar e de repente a gerente sai lá da mesa dela e vem até você te recepcionar com um sorriso, te dando total atenção e leva você até a mesa do gerente, da gerente ali, para você poder conversar com ela. Então, isso é um exemplo de um atendimento mega personalizado. Mas por quê? O Itaú consegue fazer isso com todo mundo? Não. O Itaú, o normal, que não é o Personalité, ele é um banco mais de varejo, no sentido de ter volume de pessoas. Então, eles não conseguem dar esse tipo de atendimento, porque é muito caro, custa muito para ele. E quando você vem para o mercado de vendas B2B, quando você quer pôr uma estratégia de você vender para empresas maiores, você precisa saber que isso é caro, tá? Só que quando você busca uma empresa, uma venda com ticket médio maior, ele é muito mais rentável para você, tá? Então, o conceito assim, a origem, a raiz do que é a venda com base em contas, que é o Account Based Sales, é uma venda totalmente personalizada para um público específico, que pode pagar um valor maior por um atendimento totalmente personalizado. Beleza? Então, esse aí é o nosso conceito, tá? E quando que você pode saber se a sua empresa, ela deve aplicar, então, um modelo de vendas com base em contas? Quando? No livro, eu tenho até o nome dele aqui, ó, The Sales Development Playbook. The Sales Development Playbook. Nesse livro, ele dá várias dicas sobre como você implementar e conduzir um processo de vendas com base em contas. E lá no livro, ele sugere que
Compensa financeiramente você aplicar esse modelo na empresa para vendas acima de 50 mil dólares. Vamos trazer para o nosso normal aqui, moeda contra moeda, 50 mil reais. Então, assim, isso não é uma regra, isso é uma base. Então, de repente, você vende equipamentos, por exemplo, aqui o Thiago, ele trabalha numa empresa que ele fornece equipamentos. Então, o equipamento, ele tem um valor agregado e, de repente, se ele tem um valor de 5 mil, 10 mil, 15 mil, e ele vende isso para empresas, pode ser que esse tamanho de valor pode ser tratado como um ticket médio maior. É diferente, por exemplo, quando você faz a assinatura de um software, vende um software, que o cliente vai pagar 50 reais por mês, tá? Pegou aí a diferença? E o que você precisa fazer, então, para você aplicar esse modelo de vendas com base em contas? Você não vai, primeiro assim, você não vai trabalhar com volume de clientes, com uma quantidade grande de clientes. Você tem uma quantidade de empresas mais selecionadas que podem pagar esse ticket maior. Então, o primeiro ponto que você precisa estabelecer quando você quer usar uma estratégia com base de contas é que você vai selecionar um grupo de empresas para você entrar com essa estratégia. E essa estratégia, ela vai ser feita não apenas pelo vendedor, por uma única pessoa na sua empresa. Você precisa ter um time que vai trabalhar muito em cima daquela conta, daquela lista de contas. E cada conta é uma estratégia totalmente personalizada. Cara, mas eu tenho que fazer isso, é muito trabalho. Sim, você trabalhar com grandes contas, você precisa fazer um trabalho muito mais ativo, muito mais assertivo. Você vai ter um volume de trabalho muito maior. Porque o tipo de negócio que você está fazendo, por ser um valor com ticket médio maior, exige que você tenha esse tipo de atendimento. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, saber então que você não vai trabalhar com volume, né? Quando você trabalha com ticket médio menor e você começa a prospectar essas empresas, você vai falar com 10, 20, 30, 50, 80, 100, chegando até 400 empresas no mês. Então, aquilo tem que girar muito rápido para você estar fechando várias vendas para ir enchendo o seu fluxo de caixa, beleza? E nesse meio de estar falando com um monte de empresas, você pode até personalizar um pouco, mas você não tem tempo para dar um atendimento 100% personalizado para aquela empresa especificamente. E quando você vem para um trabalho com ticket médio maior, que você vai vender com base em contas, você tem que fazer algo totalmente personalizado. Então, na época que eu fui vendedor na DataSul, e quando eu fui vendedor do software SAP, eu atendia vendas, empresas médias e grandes. E eu vendia projetos com ticket de 100 mil acima, 1 milhão, muito mais do que isso, tá? Então, nós tínhamos uma preparação antes, intensa, gigante, para conseguir chegar lá nesse cliente. Eu vou contar um pouco para vocês aí como que nós fazíamos isso, tá? Isso aí. O Selmo Mariano aqui colocou, boa noite, Selmo, obrigado pela presença aí. Grandes contas, maior preparação. Perfeito, Selmo. Do Ponte, cara, seja bem-vindo. É isso aí, galera. Bom, então, o que nós vamos falar agora? Quais são as diferenças entre você vender uma solução de valor menor, de ticket médio menor, e você vender uma solução de ticket médio maior? Quais são essas grandes diferenças? Eu quero que vocês anotem aí, ó. Se vocês tiverem uma folha, um caderninho, anota aí que eu vou trazer pontos práticos mesmo para vocês, tá? Então, a primeira diferença, é o número de decisores. Olha só, o Gartner, que é um instituto internacional que faz pesquisas mais voltado aí para a área de tecnologia, ele levantou o seguinte: quando você está vendendo para uma empresa que tem entre 100 e 500 funcionários, nessa média, a empresa envolve
em média, 7 pessoas no processo de decisão daquela compra. 7, em média, tá? Então, quando você vai vender um ticket médio com um valor maior, você vai vender para empresas com essa quantidade de funcionários ou mais, não é? Então, você tem que saber que não é um decisor apenas que você vai encontrar dentro do seu processo de vendas. Você pode encontrar até 7 ou decisores ou pessoas que vão ser consultadas no momento que for feita a decisão. Beleza? Então, essa primeira grande diferença. Você vai ter que conversar com, no mínimo, 7 pessoas. Ou, em média, 7 pessoas. Vai depender muito de cada empresa, tá? Então, imagina o seguinte. Se antes você estava acostumado a falar com uma pessoa da área, ou, de repente, com o diretor da empresa, com 2 no máximo, quando você vem para uma venda de valor maior, você pode ter que falar com até 7 pessoas. Então, essa é a grande diferença. E nem sempre essas pessoas, todos são os decisores. Isso é normal, não é? Então, você precisa entender, como agora nós vamos lidar com várias pessoas, nós precisamos entender, então, os papéis dessas pessoas dentro do nosso processo de vendas. E eu quero que vocês anotem, então, aí os 3 papéis, tá? Então, a primeira diferença é o número de pessoas envolvidas no processo, beleza? A segunda diferença, você precisa entender os papéis dessas pessoas dentro do seu processo. Então, o primeiro papel que existe é o decisor, é o cara que assina ali o cheque, tá? Lúcio tá aí? Beleza, Lúcio? Lúcio aí é o meu cliente. Obrigado pela presença aí, hein? Então, vamos falar dos 3 papéis. O primeiro é o decisor, que é o cara que assina o cheque. Às vezes, a empresa não tem um dono, um diretor. Às vezes, você está tratando com uma multinacional e o diretor ou o responsável ali da área, ele é o decisor. Então, você precisa mapear quem é o decisor. O segundo papel que existe é o influenciador. É o cara que vai vender o seu projeto lá dentro da empresa, o seu vendedor interno, que ele vai trabalhar lá dentro da empresa para convencer as pessoas que a sua solução é a melhor solução para a empresa. Então, você precisa entender quem é o influenciador. Às vezes, ele pode ser o decisor, às vezes, não. Quando eu vendia lá o SAP, deixa eu só fechar, então, eu já dou o exemplo com os 3. E o terceiro papel é o influenciador técnico, é o cara que vai usar a sua solução. É o cara que a sua solução vai impactar diretamente no dia a dia dele lá na empresa. Né? Então, pode ser, por exemplo, vamos pegar o Thiago que vende máquina. Pode ser que é o operador lá da máquina. Pode ser que é o encarregado lá da fábrica, que é o cara que está com ele essa responsabilidade. Quando eu vendia o SAP, em alguns momentos a gente tinha isso muito bem definido. Então, quando eu chegava numa empresa, normalmente os papéis aconteciam assim. Eu tinha o diretor da empresa, eu tinha como influenciador o controller, que às vezes pode ser chamado de gerente financeiro, gerente administrativo, e eu tinha o influenciador técnico, muitas vezes, a pessoa da TI, que é o cara que vai ali treinar o usuário, vai aprender a configurar o SAP, vai dar o suporte interno ali na empresa. E essas 3 pessoas têm um papel fundamental na decisão. E muitas vezes, se um deles falar, isso aí acho que não serve para mim, a decisão, ela não precisa ser tomada apenas pelo decisor, pelo diretor. Às vezes a opinião de um influenciador ou de um influenciador técnico é o que faz a diferença. Você quer ver um exemplo? Imagina o seguinte, você acha que um cara que ele por exemplo, engenheiro na empresa, que ele é um influenciador, não é o decisor, por exemplo. Se ele falar, olha, esse software não serve aqui para a nossa engenharia, eu não vou conseguir fazer o desenho das máquinas. Não. Você acha que o dono da empresa, o diretor da empresa vai tomar uma decisão de comprar um software de engenharia, sendo que o engenheiro falou para ele que aquilo não é a melhor opção? Não vai, né?
O Thiago colocou aí, ó, mecânico, supervisor, engenheiro, comprador, perfeito, diretoria, é isso aí, Thiago. Então, definir os papéis, tá? Voltando um pouco, então, as diferenças entre um ticket médio pequeno e um ticket médio grande. Primeiro, número de pessoas envolvidas na venda. Você pode ter, em média, 7 pessoas. Segundo, você precisa entender os papéis de cada pessoa lá dentro da sua venda, beleza? Todo mundo tá pegando aí, tá entendendo certinho? Terceira grande diferença que eu falei no começo e agora nós vamos reforçar: atendimento personalizado. Totalmente personalizado. O interesse, Selmo, vamos lá, Selmo, o interesse que cada empresa tem um ecossistema no processo de compra. E seu desafio é identificar todos esses atores no processo de compra. Perfeito, Selmo, perfeito. E eu vou trazer aqui mais um ponto para a gente colocar mais um tempero nesse assunto. A importância de você identificar as pessoas é tão grande, porque as decisões de compra, elas acontecem nas reuniões internas. Elas acontecem nas reuniões quando nós, vendedores, não estamos presentes. Então, imagina o seguinte: se você não identificar quem são as pessoas e você não se relacionar com ela, para conversar com ela, para entender quais são os desafios dela, quais são as dúvidas dela e mostrar que você é a melhor solução, o que vai acontecer se você não mapeou e não acessou essas pessoas? Quando eles se reunirem para decidir qual é a melhor opção para a empresa, aquele que não entende muito bem, que não conhece bem sobre a sua solução, ele não vai ter argumentos ali para defender a sua solução. E quando a gente não sabe, a gente fala, esse aí eu acho que não, né? Então você não consegue ter forças lá dentro da empresa, tá? Beleza, gente? Vamos lá para mais um ponto. Quarto ponto de diferença entre venda pequena e venda grande. Você precisa ser um especialista. Não no seu produto, não na sua solução. Você precisa ser um especialista no segmento do cliente. Você precisa conhecer o máximo. Na verdade, você tem que conhecer tudo do segmento do cliente. Porque é dessa forma que ele vai sentir confiança, que ele vai sentir segurança em conversar com você. E como que você faz isso? Pesquisando, é estudando, é olhando números. Se você vai falar com um gerente financeiro, você precisa saber que hoje, por exemplo, o Trump falou lá alguma coisa lá sobre a China, de cortar a relação comercial, que o dólar oscilou. Cara, você tem que estar por dentro de toda a questão do mercado financeiro. Você tem que saber dos números, de qual o impacto da bolsa, do dólar, e como é que está o mercado do cliente em relação a essa informação financeira. Porque é aí que você consegue encaixar um assunto com o cliente. É aí que você consegue mostrar que você conhece do segmento dele e ele se sente seguro para estabelecer uma conversa com você. Legal? Então, quando eu estava lá na SAP, eu estudava muito Folha Invest, eu estudava muito Folha Invest, tá? Que é a parte financeira lá da Folha. Eu estudava muito sobre economia, eu estudava muito sobre o mercado do cliente, os números do cliente, para que eu pudesse chegar e ter uma reunião com ele. Eu lembro uma vez, foi até interessante, né? Eu trabalhava antes da DataSul, eu trabalhei na RM Sistemas, que é uma outra empresa de software. E eu lembro que eu fui fazer uma visita numa empresa aí de uns 3.000 funcionários naquela época, né? E quando eu sentei para conversar com o gestor de TI, naquela época eu tinha 20 e poucos anos. E o gestor de TI, ele devia ter sei lá, por volta de uns 60 anos, né? O gestor de TI virou para mim e falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, 20 e pouco lá, não lembro certo, né? Ele falou, olha, o que você tem de idade, eu tenho de tempo aqui de empresa. Então, assim, eu já comecei a reunião com um cara já, tipo, inseguro por eu ser uma pessoa nova que ia ali falar com ele. Mas como que eu consegui prender a atenção dele nesse momento? Eu tinha estudado tudo sobre o mercado dele. E eu comecei a conversar com ele sobre o mercado dele, como que eles faziam ali os produtos,
as vendas que foram aí no ano, o crescimento nos últimos anos, etc, 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 o cara começou a se sentir confiante ali comigo. E aí ele me deu uma oportunidade para a gente continuar a nossa conversa. Então, vendas de tickets maiores para empresas, você tem que ser um vendedor consultor, você tem que ser um vendedor preparado para falar com o cliente, que aí ele vai ficar seguro para te dar atenção. Legal? Adriano Souza, ô Adriano, seja bem-vindo aí. Mari, seja bem-vinda, Mari. Deixa eu ver, tem pergunta do Marcos aqui, né? Vamos lá. Quem faz esse trabalho? Pré-vendas, inteligência comercial ou vendedor? Ótima pergunta, Marcos. Vamos falar então de quem faz o quê e qual é a estrutura que você precisa ter aí na sua empresa para você fechar vendas maiores, legal? Quando você vem para o conceito de Account Based Sales, né? Vendas com base em contas, você pode ter a mesma estrutura conhecida hoje no mercado com inteligência de mercado, que esse papel ele é feito às vezes por uma pessoa de representante de vendas, um SDR, uma pessoa de prospecção. Você pode ter o papel também do vendedor. O que é o interessante, Marcos? Você reunir, além da pessoa da SDR, vamos falar vários termos de mercado, você ter o SDR mais o vendedor, você ter o apoio do seu corpo técnico junto. E juntos, vocês estudarem isso em conjunto. Porque assim, o vendedor, um vendedor que ele já é um vendedor mais experiente, ele vai dar um apoio muito grande ali para a SDR em qual é a melhor estratégia, qual é a melhor empresa e que segmento que é melhor a gente buscar, que tipo de informação é interessante a gente buscar para trazer aí para essa empresa. Se você deixar de repente esse papel na mão de uma SDR, de um SDR que não tenha tanta experiência, talvez essas informações elas não fiquem completas da forma que você busque, tá? Não estou dizendo aqui de capacidade, não é nada disso, estou trazendo sobre experiência. E quando a gente fala de você ser um vendedor consultor e a empresa dá um atendimento totalmente personalizado para o seu cliente, quanto mais forças você conseguir reunir na sua equipe, melhor vai ser o conteúdo que você vai estar preparado para levar para o seu cliente. E melhor vai ser a sua estratégia de entender quem são as melhores empresas, tá? Beleza, Marcos? E aí, como que você vai fazer, então, para você começar a entender quem são essas empresas, tá? Primeira coisa, você precisa ter uma decisão interna. A sua empresa, ela tem solução que ela possa vender por um valor maior? A sua empresa está preparada com todo o atendimento para você atender empresas maiores? Se você já está acostumado, legal, porque se você não tiver essa estrutura, se hoje você está acostumado a vender para pequenas empresas e você não está preparado para vender para empresas maiores, você pode correr um risco. E vender para empresas maiores, eu comentei no início que custa dinheiro. Por quê? Você tem que ter essa equipe maior, né? Trazendo mais o corpo técnico para te ajudar com o argumento. E o seu tempo de fechamento de vendas, ele é um tempo maior, porque você não vai mais falar com uma ou duas pessoas, você vai falar até com 7. E às vezes essas pessoas, elas têm várias reuniões internas lá na empresa e isso leva tempo. Então você tem que saber exatamente esse ponto, que para você trabalhar a venda maior, você tem que estar preparado para isso, tá? E aí, como que eu fazia, então, para saber, primeiro, que empresa que eu vou buscar, não é? Então, existe lá na Exame, todo ano eles fazem um levantamento lá das 1000 melhores e maiores empresas. Tá lá na internet, entra lá, Revista Exame, 1000 melhores e maiores, ou maiores e melhores, alguma coisa assim, tá? Lá tem a lista das 1000 maiores empresas do Brasil, tá? Então, esse era uma fonte que eu ia buscar quais eram essas empresas para eu começar esse trabalho, tá? Um segundo lugar que eu utilizava muito também é o LinkedIn. Quando você entra no LinkedIn e você vai lá nas empresas, ele mostra para você o número de colaboradores
daquela empresa que estão no LinkedIn, não é o número total, tá? Porque se a empresa tem 1.000 funcionários e 200 estão cadastrados no LinkedIn, o LinkedIn vai mostrar, obviamente, aí os 200. Então, lá no LinkedIn, eu ia também fazer os filtros ali pelo número de funcionários que estão ali no LinkedIn. Eu escolhia ali algumas empresas, tá? Então, dessa forma, eu fazia ali a minha lista de empresas. Uma outra coisa que eu fazia que funcionava também, por exemplo, se eu atendia um cliente do segmento de alimentos que era uma empresa grande, né? Sei lá, Magenta. O que eu fazia? Eu entrava no Google e escrevia concorrentes Magenta. E aí o Google me dava alguns nomes de empresas concorrentes dele. E aí eu ia ver esse tamanho. Uma coisa simples, prática, que às vezes a gente esquece de fazer. Beleza? Então eu defini o tamanho de empresa, eu defini o segmento da empresa, eu defini então um grupo de empresas. Eu escolhi essas empresas. E essa lista, ela não precisa ser uma lista de 200, 300, 500 empresas. Ela pode ser uma lista de 10, 20 empresas. Porque o vendedor, ele vai cuidar dessas empresas como sendo as empresas da carteira dele. Igual o banco, o gerente não tem ali a carteira de clientes dele. Então, o vendedor, quando ele trabalha com vendas grandes, ele tem essas contas nomeadas para ele. E, em média, quando você está trabalhando uma venda de valor maior, pela grande quantidade de trabalho que você tem de condução dessa venda, em média, um vendedor ele consegue aí tocar 30 processos de vendas ao mesmo tempo. Desse tamanho de empresa, tá? Desse tamanho de ticket médio, que ele é mais complexo. Era isso que eu conseguia tocar no máximo ali, tá? Umas 30 empresas aí simultâneas. Deixa eu ver as perguntas aqui. Ah lá, o Selmo, ó. Sua credibilidade e conhecimento na regra de negócio daquela empresa é a chave para o sucesso da venda consultiva. Perfeito, Selmo. Sabe uma coisa que era muito interessante, que quando eu conseguia trazer essa informação para a empresa, era um diferencial enorme? Indicadores de mercado. Lá na época que eu vendi o SAP, ela tinha uma área lá que chamava Engenharia de Vendas, Value Engineer. O que nós fazíamos? Nós pegávamos as informações da empresa que a gente tinha acesso, né? Volume de clientes, movimentação de estoque, isso a gente conseguia pedindo, conversando com o cliente. E nós colocávamos numa pesquisa e ele mostrava o comparativo de como estava o indicador da empresa dele com o restante do mercado. Isso era fantástico. Quando a gente pedia para marcar uma reunião com o diretor, para a gente apresentar como que estava a empresa dele, comparando com os 5, 6, 10 principais empresas do mercado dele, isso abria a reunião para a gente, né? Para falar lá de SAP na época, né? Então, se você conseguir olhar números do mercado e você conseguir fazer alguns comparativos, Ricardo, mas como que eu consigo levantar números do mercado, por exemplo? Se ela é uma empresa SA, você tem o balanço dessa empresa disponível na internet. Você pode procurar lá, balanço empresarial e o nome da empresa. E você vai ter, porque isso aí precisa ser publicado e tá disponível, tá? Então lá você consegue saber, por exemplo, crescimento de vendas, aumento das receitas, aumento das despesas. Você tem todos os indicadores ali daquela empresa para você fazer esse trabalho de comparativo. Você pode pegar, por exemplo, vamos voltar a falar do alimento. Você está conversando com uma empresa de alimento que ela é capital aberto, né? Ela é SA. Você conseguiu essa informação dos números dela. Pega a informação dos últimos 3 anos, pega também essa informação das empresas concorrentes dela, se você tiver essas informações, e, cara, você põe isso numa planilha e leva esse comparativo para eles. Ah, Ricardo, mas dá trabalho. Dá trabalho. E vender para grandes empresas dá muito trabalho. Só que o resultado, ele é muito interessante, porque você faz uma venda maior, você faz uma injeção de receita no seu funil de vendas, no seu fluxo de caixa.
Legal? Bom, agora vamos falar das pessoas. Lembra que nós conversamos sobre os 3 papéis, né? Quem é o decisor, quem é o influenciador e quem é o influenciador técnico? Quem são as pessoas que sempre participam de uma venda? Lembra que são 7 em média? Como que eu faço para saber, então, quem são essas pessoas que eu devo mapear dentro do processo de vendas? Anota aí que eu vou dar uma dica quentíssima para vocês, que eu fazia naquela época, e eu faço isso até hoje. Hoje eu não vendo mais soluções de ticket alto, né? Hoje eu vendo meu trabalho de consultoria, então eu não preciso, entre aspas, eu preciso, entenda que é um modelo diferente. O modelo de vendas que eu faço, eu não uso, melhor assim, eu não uso algumas dessas técnicas, tá? Mas vamos lá, como que você faz para você saber quem são as pessoas importantes que você precisa mapear no seu processo de vendas? Você vai fazer o seguinte, você vai levantar as últimas vendas que você fez, as 20, vamos por um número, as 20 últimas vendas que você fez para empresas daquele segmento parecido. E nesse levantamento, você vai colocar quem foram as pessoas do cliente que participaram dessas vendas. Pronto, você levantou. Então, você sabe que a maioria dessas vendas que você ganhou, essas 20 vendas que você ganhou, foram essas pessoas que eu participei. Então, aí você já tem um caminho. Legal? Agora, tão importante quanto as empresas que ganharam são as vendas que você perdeu. Então, levanta também as 20 últimas vendas que você perdeu, que você não fechou naquele segmento, e anota quais foram as pessoas de cada cliente que participaram desse processo de vendas. É aí que tem a sacada. A hora que você comparar, você vai começar a ter algumas informações que de repente você não tinha antes. Então, por exemplo, olhando aqui nas vendas que eu não fechei, a maioria deles eu não falei com a pessoa da área tal. E as vendas que eu fechei, a maioria eu falei com a pessoa tal. Então, olha só. Então, pronto, essa pessoa, você não falou e perdeu a maioria, essa você falou e ganhou. É um sinal que essa pessoa, você deve conversar com ela no seu processo de vendas. Então, é assim que eu faço também. Uma outra forma que eu faço, quando eu começo um processo de relacionamento com o cliente, a primeira vez que eu falo com ele, a primeira vez que eu tenho a oportunidade de conversar com ele por telefone, e ali a gente vai, né, entender os desafios dele, entender as necessidades dele, explorar essas necessidades para ver, para a gente mostrar que nós temos solução para aquilo. E aí você vai conversando com ele para despertar nele o interesse dele dar mais um passo com você naquela venda, não é? Aí vem um ponto importante. Se você já sabe que mais pessoas vão participar de uma decisão, é nessa hora, no começo, quanto mais cedo você puder envolver e acessar essas pessoas, melhor é para o seu processo de vendas. Então, o que normalmente eu faço? O cara falou, legal, cara, gostei, vamos bater um papo. Aí eu faço essa pergunta. João, por exemplo, além de você, quem mais é importante para nós conversarmos que poderia participar de um processo de decisão, de uma compra de uma solução como essa? Então eu pergunto, eu peço. Se ele falar, é bacana falar com o diretor. Legal, então vamos fazer o convite para o diretor para ele participar também, para a gente entender um pouco as necessidades dele, entender um pouco o que ele pensa desse processo e mostrar que nós temos aqui uma solução, e aí ele já está participando disso desde o início para ele entender? Pode ser? Então eu peço isso já no começo, porque a pior coisa que tem é quando você conduz um processo por semanas, às vezes meses, e aí lá no final do processo, senta o diretor na mesa. Ele fala, pois não. E aí você fala do projeto e tal, e ele te faz uma pergunta, uma única, e você não tem resposta para aquilo.
ou você não mapeou aquilo porque a pessoa que você estava conversando não sabia dessa dúvida, por exemplo, do diretor. E aí essa pergunta que ele está te fazendo, de repente, pode jogar a sua negociação inteira por água abaixo. Então, se você conseguir trazer as pessoas envolvidas o quanto antes, você já consegue ir fazendo as perguntas, entendendo as dúvidas de cada um, as necessidades de cada um, para você ir conduzindo o seu processo da melhor forma possível. Legal, pessoal? Vamos indo aí, hein? Vamos que vamos. Navigator, para quem começa sozinho, é caro pra caramba. Aqui o Marcos. O Marcos está falando do Sales Navigator, né? Que é aquela ferramenta do LinkedIn. É isso, Marcos? Legal. Bom, o Sales Navigator, no preço normal, ele tem o custo de $70 por usuário. $70 por usuário. A questão de ser caro, eu concordo que é um valor alto, né? Se a empresa tiver 10 vendedores, são $700, é um investimento. Mas aí você precisa analisar o ROI, o retorno desse investimento. Vou falar por mim, tá? Hoje, 40% da receita da minha empresa vem através do LinkedIn e o Sales Navigator é uma ferramenta muito estratégica para o meu modelo de negócio. Para mim, ele traz um retorno muito interessante, né? Então, aí cada um tem que avaliar o momento de cada, tá? Um outro ponto importante. Quando você vai vender uma solução com um ticket médio maior, nós precisamos, antes de apresentar o preço, fazer um possível ROI, um retorno desse investimento. Ah, Ricardo, como que eu faço isso? Por exemplo, eu vendo máquinas, né? Vamos pegar o exemplo do Thiago aí. Legal. Ele está comprando a máquina por quê? Porque ele quer aumentar a produtividade, por exemplo, não é? Beleza. Então, se ele tem uma máquina hoje antiga, quanto de produtividade dá essa máquina por mês? 1.000 peças, por exemplo. Legal. A máquina que eu estou oferecendo para ele é uma máquina que ela vai fabricar 3.000 peças, por exemplo, tá? Vou pôr ao preço aí de R$1 para a gente fazer a conta. Então, hoje, a máquina atual dele, ela gera uma receita para a empresa de R$1.000 por mês, 1.000 peças por mês. A máquina que eu estou oferecendo para ele é uma máquina que ela vai trazer R$3.000 de receita para ele. Então, ele vai ter um ganho de R$2.000 por mês, por exemplo. Qual é o valor do projeto que você está vendendo para ele? Se for um valor menor, você já está mostrando para ele o retorno que você vai ter. E coloca esse retorno, não põe só no mês, põe no prazo de 12 meses e às vezes até 5 anos, para você mostrar para ele o quanto esse investimento vai valer para ele ao longo do tempo. Porque, por exemplo, vamos falar da máquina. Uma empresa não compra uma máquina para trocar ano que vem. Ele compra uma máquina e ela vai durar um certo tempo. Então, se você projetar esse investimento por um tempo também maior, você pode mostrar um retorno muito interessante. A gente só tem que tomar cuidado com uma coisa. Se o retorno for muito maior em relação ao investimento, mas muito, estiver muito distante, o cliente ele pode ficar um pouco inseguro e até não acreditar nessa possível informação, né? E aí, como que você faz, então, para você diminuir esse risco? Diminui o prazo, né, do seu ROI, do seu retorno, para você tentar chegar numa amostragem ali que tenha consenso, tá? E outra forma de você fazer isso é mostrando cases de sucesso. Olha, eu estou falando para você aqui que a sua produtividade ela vai triplicar. Dá uma olhada aqui nessa empresa que eu vendi a máquina para ele. Hoje eles fabricavam antes um volume X e hoje eles estão fabricando 3 vezes mais. Você põe a prova ali para ele, para você justificar e mostrar realmente que é possível chegar nesse retorno, tá? Legal, pessoal? Vamos ver mais informações aqui.
tem como pôr esta explanação num PDF, essa pesquisa de balanço? Ô Marcos, essa pesquisa de balanço, quando você baixa ela da internet, quando é uma empresa SA de capital aberto, ela já vem em PDF, tá? Quando o processo de vendas em comum, você consegue ter acesso ao organograma daquele próximo, dessa forma fica mais fácil identificar as relações. Perfeito, ó, o Selmo falou uma coisa bem interessante, ó. Quando você está no processo de vendas, né, e você vai fazer um rápido diagnóstico, você consegue ter acesso ao organograma daquela empresa, daquele prospecto. E dessa forma fica muito mais fácil. O organograma é aquela a imagem visual que mostra a estrutura de cargos e as pessoas envolvidas. Muitas vezes, essa informação ela está na recepção da empresa, tá? Então, a gente tem que ficar atento. Agora, se caso não tiver na recepção da empresa, você pode pedir isso daí ali para a pessoa com quem você está falando, tá? Legal? O que vocês estão achando aí, pessoal? Todo mundo curtindo aí? Bom, um outro ponto importante. Vendas maiores, você não faz com 4 reuniões, com 4 e-mails, com 4 tentativas aí de contato apenas, tá? Vendas maiores você vai ter muito mais trabalho, você vai ter que ralar muito, tá? Vamos pensar o seguinte, se você tem 7 pessoas para você conversar dentro da empresa, no mínimo você tem o quê? Você tem 7 reuniões para marcar, né? Seja online, seja presencial. E cada pessoa dessa depois, ela vai ter várias dúvidas, ela vai querer ver a sua solução, ela vai querer voltar a falar com você. Então, no mínimo ali, você pode ter 14 encontros ali com aquelas pessoas dentro do seu processo de vendas. Fora todo o trabalho interno que você tem de preparação, de envolvimento aí de toda a sua equipe. Então, um recado muito importante para vocês. Se você quer trabalhar com contas maiores e você está acostumado a fazer poucas atividades de vendas no seu cliente, isso vai mudar. E vai mudar radicalmente, porque você vai precisar realmente trabalhar muito para conseguir trazer todas as informações que esses seus clientes aí precisam, tá? Legal? Então, ó, a estrutura que você precisa para isso. Você precisa ter um vendedor, e esse vendedor ter um pouco mais de conhecimento aí do mercado. Você precisa ter uma pessoa para ajudar no levantamento das listas, nas pesquisas, e esse vendedor com um pouco mais de conhecimento, ele vai direcionando essa estratégia, legal? E você precisa também aumentar muito o seu conhecimento no segmento. E aí onde você vai buscar essa informação? Você vai pesquisar no mercado e você vai conversar com o seu corpo técnico, né? Então, voltando aí a falar da venda de máquinas, por exemplo, chama o seu pessoal de engenharia e pede para eles explicarem como que essa máquina funciona, o que essa máquina é diferenciada, o que ela tem de melhor do que as outras máquinas que eles conhecem. Então, pega informações o máximo que você puder para você colocar isso no seu discurso, para você convencer mais ainda ali o seu cliente, o seu potencial cliente, tá? Acho que eu apertei a tela aqui para procurar aqui as perguntas e ela tá mudando de cor. Tá normal. Tá normal? Legal. Beleza, beleza. Muito bom. Então, pessoal, vocês têm alguma pergunta aí sobre vendas maiores? Alguma dúvida sobre vendas maiores? Manda pergunta pra gente aqui. Manda pergunta pra mim que eu vou responder aqui pra vocês. Ah, legal. Mari, obrigado, Mari. Respondeu aí sobre a tela também, tá? Beleza. Vamos lá, pessoal. Vamos mandar pergunta pra gente aí. Sobre vendas maiores. Bom, deixa eu falar uma outra coisa então. Se hoje a sua empresa vende para
vende para pequenas empresas. Então, se eu quiser vender para grandes empresas, eu devo virar a chave de uma vez, paro de vender para pequenas empresas e já começo a vender para empresas grandes? Minha opinião técnica é que você não faça isso de uma única vez. Não faça. Pelo seguinte, você precisa primeiro começar a sentir esse mercado de empresas grandes. Você precisa preparar a sua equipe para ele saber como conduzir um processo de vendas grandes, né? Entender quanto tempo você precisa para fechar uma venda, quantas atividades um vendedor precisa fazer. Então você precisa mapear tudo isso daí. Então a minha recomendação é que você, se você, por exemplo, hoje quer começar a pôr o pé na água em vendas grandes, que você mantenha 90% do seu esforço, 80% do seu esforço no que você já faz hoje com vendas pequenas e comece 20% a pôr o pé na água com vendas grandes, né? Isso você vai começar a entender, a conhecer, e a hora que você começar a fechar alguns negócios interessantes, você começa a regular um pouco mais essa diferença. Coloca um 70-30 e depois um 60-40 e vai sentindo. Porque quando você vem para vendas grandes, não é só o seu time de vendas que precisa estar preparado. A empresa tem que estar preparada que a partir de agora, quando a gente foca no modelo de vendas com foco totalmente em um grupo selecionado de empresas, essas empresas grandes, eu preciso saber que a minha entrega também tem que estar pensando desse jeito. Também tem que estar preparada desse jeito, porque muitas vezes, quando você vende algo de um ticket maior, a exigência do seu cliente ela é maior. É claro que isso pode ser relativo, mas normalmente o cliente que compra algo com valor maior, ele tende a ter uma exigência maior também. Então a sua empresa inteira tem que estar preparada para isso, tá? Deixa eu ver um pouquinho aqui, temos perguntas. Vamos lá, Salmo, um grande aliado no processo de vendas é o parceiro da pré-venda de forma técnica. Perfeito, Selmo. Eu comentei que você tem que ter alguém da área técnica junto no seu time de vendas. Esse é o cara que é o grande parceiro realmente que vai te ajudar a fechar a venda. Você tem que se reestruturar para vender mais, é um processo cuidadoso. É isso aí, Mari. Se você não tiver estrutura, você não consegue seguir nesse mercado de vendas grandes. E o seu prejuízo, ele é proporcional, né? Então, como o seu esforço é maior, e se você não consegue, você tem um esforço muito grande de vendas, um custo muito grande de vendas, e na hora de você entregar, você não tem estrutura para entregar aquilo que você vendeu, a sua queda é muito grande, você está perdendo muito dinheiro ali, tá? É isso aí, pessoal. Manda mais pergunta pra gente aí. Quem mais tem perguntas aí? Outra coisa importante no processo de vendas grandes. Outra coisa importante. Estou vendo o tempo aqui, tá, pessoal? Outra coisa importante no processo de vendas grandes. Lembra que podem ter até 7 pessoas envolvidas nesse processo? E nós precisamos mapear quem são essas pessoas e qual é o papel delas. Além de nós mapearmos isso, nós temos que entender qual é a relação entre essas pessoas. Quem está a fim de fazer o projeto, quem não está. Então, além de você entender essa relação, quem tem um peso maior em cada ponto nesse processo, como é a relação entre eles, se eles estão a fim do projeto ou se eles estão em conflito em relação ao projeto. E quem é a pessoa que está a seu favor e quem é a pessoa que não está ao seu favor. E é super normal. Às vezes uma pessoa de uma determinada área, ela não quer aquela mudança, ela não quer aquele projeto. Ou às vezes eles estão vendo com várias outras empresas e um está preferindo o concorrente. E se você então mapeou e viu que aquela determinada pessoa, ela está jogando contra no seu projeto, você precisa fazer perguntas, você precisa entender o motivo disso. E aí você vai nas reuniões
conversando com ela, acessando ela para você entender o porquê, né? E até você pode chegar para ela e falar, olha, o que você acha de tal coisa da nossa solução, né? O que você acha que pode te ajudar aí na sua área? O que o nosso projeto você imagina que possa trazer de benefício para você? Começa a fazer pergunta, começa a tentar tirar isso daí dela, tá? Vamos ver aqui. Jaime, quais os fatores que devemos explorar numa venda corporativa para influenciar o cliente a escolher por esse produto ou serviço? Ótimo, Jaime, ótimo. Toda pessoa numa venda corporativa, toda pessoa que ela vai comprar, ela compra por um motivo para ela ou resolver algum desafio que ela tem, ou melhorar alguma coisa que ela precisa, ou diminuir algo que esteja refletindo diretamente ali na área dela, reduzir alguma coisa, beleza? Então, que fatores que nós devemos explorar? Esses 3. Eu preciso entender, então, quais são os desafios. O mercado fala de dores, né? Quais são os problemas que ela tem hoje lá, para a gente entender o quanto esse problema, primeiro, ela reconhece que ela tem. Segundo, se ele tem uma urgência para ser resolvido ou não. E terceiro, se ela está a fim de resolver esse problema, tá? Então, esse é um dos fatores que você precisa levantar. Um segundo fator, se ela tiver a nossa solução, ela pode ter alguma melhoria? E o que é importante para ela ter de melhoria ali na área dela? E se nós pudermos também trazer alguma redução, o que para ela é importante ter de redução ali naquele momento, tá? E um outro fator também, Jaime, é a questão do medo, da insegurança. Verificar se ela tem alguma insegurança, se ela tem algum medo ali dela investir nesse projeto. Pelo seguinte, ó, quando você vê em empresas maiores, e são várias empresas envolvidas, várias pessoas envolvidas nessa decisão, essas pessoas têm um medo que elas não falam, que é o medo de, se não der certo, eu vou me expor perante todas as pessoas da empresa, inclusive o meu diretor, por exemplo, tá? Então, muitas decisões que são tomadas na empresa são com bases em segurança. Eu preciso estar seguro que a minha decisão, a hora que eu falar, eu prefiro essa solução não vai trazer um problema para mim que vai me expor perante as outras pessoas, tá? Legal? Então, você precisa trazer muito no seu discurso de venda a questão da segurança. E como é que você mostra segurança? Entendendo, então, esses problemas que a gente falou, né? Esses desafios, e mostrando que você já fez isso com outras empresas. Mostrando para ela que você já resolveu esse problema em outras empresas e trazendo os casos de sucesso. Aí ela começa a ficar mais tranquila. E também, quando você estudou muito sobre o mercado da pessoa, da empresa, e você estudou muito ali sobre a área dela, você vai fazer várias colocações, você vai falar coisas tão interessantes para ela que ela vai se sentir segura. Falar, poxa, que bacana, ele conhece do meu segmento, ele sabe o problema que eu tenho aqui hoje e é ele a pessoa ideal que vai me ajudar a resolver, tá? Então, é dessa forma aí que você consegue trazer mais segurança aí para a empresa e para as pessoas, tá? Agora, quando você está num processo de vendas, acontecia muito isso lá na época da SAP. O SAP, por ser uma das soluções mais reconhecidas no mundo, ele despertava muito interesse, muita curiosidade, principalmente do pessoal da tecnologia. Eles queriam ver o SAP, né? E aí a gente conversava com ele e falava, poxa, mas vamos trazer as pessoas das áreas, vamos trazer a diretoria. Ele falou, não, isso daí é só comigo. Olha, por experiência própria, é muito difícil quando você vai vender uma solução que ela
vai trazer um impacto muito grande na empresa, é muito difícil uma pessoa tomar uma decisão sozinha. Então, você precisa entender e tentar tirar dela quem são as outras pessoas ali envolvidas, tá? Então, venda com ticket maior. A mensagem principal hoje, você sempre vai ter várias pessoas que você precisa estar acessando e convencendo para você ter mais chance aí para fechar o seu negócio. Legal, pessoal? O Insta já me avisou aqui que nós temos 1 minuto final, então eu quero agradecer muito a presença de vocês hoje aqui. Vocês são guerreiros realmente em estar aqui sexta-feira, esse horário, assistindo aí uma live, tá? Então, muito obrigado a todos. Quem quiser aí continuar acompanhando as minhas sacadas, as minhas técnicas que eu sempre trago aqui nas redes sociais, é só me procurar em todas as redes sociais, é Ricardo Alvarinho, meu nome, tá? Está assim no LinkedIn, Facebook, aqui no Insta. Então é isso, pessoal. Valeu pela presença de todos aí e um forte abraço. Até mais.